Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais este curso de telecomunicações. O assunto de hoje será temperatura de ruído. Vamos iniciar apresentando a definição de temperatura equivalente de ruído, mostrado na transparência. Ela é função do fator de ruído e da temperatura de ruído de referência. Observe que a temperatura equivalente de ruído, bem como a temperatura de referência, são expressas em graus Kelvin. A temperatura de referência poderá ser em algumas situações de 290 Kelvin ou de 300 Kelvin. A relação entre a figura de ruído e a temperatura equivalente de ruído é dado pela figura, onde observamos que ela é expressa em dB, 10 vezes log na base 10, TE sobre T0 mais 1. Vamos a um exemplo. Vamos considerar um determinado dispositivo cuja figura de ruído seja igual a 12 dB. Desejamos determinar o fator de ruído e a temperatura equivalente de ruído. Vimos na solução que o fator de ruído é simplesmente 10 elevado à figura de ruído, 12 dB sobre 10, que nos fornece 15,85. A temperatura equivalente de ruído é 15,85 menos 1 vezes 290, que nos dá 4.306,5 graus Kelvin. Observe que isso não é uma temperatura sensação térmica, é uma temperatura equivalente de ruído. No próximo exemplo, nós temos agora uma figura de ruído de 12,1 dB, uma variação de 0,1 dB do caso anterior. O fator de ruído agora é 16,22 e a temperatura de ruído 4.413,8 graus Kelvin. Observe então que uma variação de apenas 0,1 dB na figura de ruído resultou em mais de 100 kelvins de diferença na temperatura equivalente de ruído. Isso aumenta a percepção. Você, no seu trabalho, vai encontrar o ruído expresso ou em temperatura Kelvin ou em dB. Vamos ver dois exemplos. Um amplificador na banda C, 4 GB, e um amplificador de banda KU em 12 GB. Observe na figura um amplificador onde nós temos a faixa de operação, a banda C de satélite, a faixa de operação de frequência de 13,7 a 4,2 GB, ou seja, 500 MB de largura de banda. O fabricante nos fornece o ganho típico. Haverá uma variação em torno desse ganho de 50 dB e a temperatura de ruído expressa em Kelvin, 30 Kelvin. Então, nós temos a faixa de operação de 3,7 a 4,2 GB, o que nos dá uma largura de banda de 500 MHz, um ganho típico de 50 dB e uma temperatura equivalente de ruído de 30 Kelvin. Aplicando nossa equação para o NF, descobrimos que a nossa figura de ruído é de 0,4275 dB. Ou podemos arredondar para cerca de 0,43 dB. No próximo exemplo, nós temos um amplificador de banda KU. Observe a faixa de frequência de entrada, 11,45 a 11,95 GB, os mesmos 500 MHz de largura de banda. Temos agora um ganho típico de 59 dB e o ruído é expresso em dB. No caso, o ponto indica 0,7 dB. Ou seja, esse equipamento opera de 11,45 a 11,95 GHz, a largura de banda 500 MB, o ganho típico de 59 dB, varia em torno desse valor, e a figura de ruído de 0,7. A temperatura equivalente de ruído, 50,72 Kelvin. Podemos agora comparar pela tabela. Então, temos o parâmetro que vai ser comparado, ganho, figura de ruído e temperatura equivalente de ruído, o amplificador de banda C e banda KU.
são equipamentos distintos. Ambos são amplificadores operando em frequências diferentes. Observamos os ganhos, a diferença de ganhos e a diferença na figura de ruído, de 0,43 para a banda C para 0,7 dB para a banda KU. O que nos leva a uma temperatura equivalente de ruído, 30 Kelvin para o banda C e 50,7 Kelvin para o amplificador de banda KU. O modelo que nós vamos utilizar para a nossa análise de um amplificador real. Esse amplificador poderá ser amplificador de radiofrequência, um receptor de satélite, até mesmo um receptor de telefonia celular, o estágio amplificador de entrada. Então, observamos que o amplificador real ele é constituído por dois componentes. Um amplificador ideal, que apresenta ganho e não apresenta ruído, não produz ruído. É o amplificador ideal, não existe, é um modelo. E um somador. Esse somador tem 3 entradas. Ele recebe o sinal de entrada, o SI, ele recebe o ruído externo ao amplificador, representado por uma temperatura de fonte, TS, e o ruído gerado pelo próprio amplificador. Todo dispositivo amplificador gera seu próprio ruído. E aí na figura está modelado como sendo TD. Então, TS, ele considera os efeitos externos, o ruído externo que é captado. TD considera os ruídos internos. A temperatura equivalente total de ruído térmico na entrada do dispositivo é dado por TS mais TD, onde TS é a temperatura da fonte captada e TD é a temperatura interna de ruído do dispositivo. Observe mais uma vez que essa temperatura de ruído não está ligada a uma temperatura ambiente, uma temperatura de operação. O sinal de saída no dispositivo é dado pelo sinal de entrada vezes o ganho linear. Observe que esse ganho não é em dB. Observe que agora a potência de ruído na saída é dado pelo somatório das potências de ruído da fonte externa e do dispositivo interno, vezes o ganho. Ou G vezes K, constante Boltzmann, BW, largura de banda, mais a soma das duas temperaturas de ruído, a externa, TS, e a interna, inerente ao próprio dispositivo, TD. A relação sinal-ruído de saída é dado por a potência do sinal de entrada dividido pela KTBW. Já sabemos que a relação sinal-ruído de saída é sempre menor que a relação sinal-ruído de entrada. Todos os amplificadores degradam a relação sinal-ruído. Vamos a mais um exemplo. Temos aí um amplificador genérico com sinal de entrada SI, um sinal de saída S0, uma largura de banda de operação, uma temperatura de ruído de fonte. Temos a temperatura do dispositivo. Os dados estão mostrados, largura de banda, temperatura de fonte, ganho e temperatura do dispositivo. Observe que a temperatura da fonte foi expressa em graus centígrados. Vamos precisar corrigir para graus para Kelvin. Já o ganho do amplificador, como geralmente é, está expresso em dB. Vamos ter que trabalhar com o parâmetro correto. A temperatura total de ruído é simplesmente TS mais TD. 301 Kelvin mais 1000 Kelvin. Ou seja, 1301 Kelvin. Já fizemos a conversão de 28 graus centígrados para Kelvin. O sinal mínimo em dBm é simplesmente o KTB. 10 vezes log de KTB mais 30 dB. O 30 dB está levando em conta a mudança de watt para miliwatt, dBW para dBm. Temos então a temperatura de ruído total de 1301, operando, encontramos que o sinal mínimo de operação é de menos 107,5 dBm. Que sinal mínimo é esse? O menor valor de entrada
que pode ser detectado na saída, que leva a uma relação sinal-ruído igual a 1 ou de 0 dB, também chamado de sensibilidade do dispositivo. Então, nós acabamos de calcular qual é o menor sinal discernível, detetável, a sensibilidade desse dispositivo. Obrigado por assistir a mais essa aula e até a próxima.